Oi pessoal, eu sou a Vitória do Vic na Med e hoje eu tô aqui pra falar sobre um assunto super importante no mundo dos estudos e do vestibular: plataformas de estudo. Então, se você tá procurando uma plataforma de estudo, quer conhecer um pouco mais sobre as que eu conheço e indico, fica aqui até o final do vídeo. Se eu não falei sobre a sua plataforma preferida, comenta aqui qual é ela e deixa uma breve explicação sobre ela para que mais pessoas possam conhecer. Aqui é um espaço de troca de experiência, lembrando que as que eu vou citar foram as que eu usei, as que eu conheço, eu não conheço tudo do mundo, né? Também faz um tempinho que eu parei de estudar para vestibular, eu já faço medicina, eu já curso na universidade que eu quero. Eu continuo nesse mundo do vestibular por causa do meu Instagram, do Vic na Med, do meu Instagram. Se você ainda não segue, vai seguir lá no Instagram, que eu posto muita coisa, eu tô sempre pelos stories, postando resumos, postando dicas e tudo isso. E é isso, vamos pro vídeo. Assiste até o final, vai ter uma parte do vídeo mostrando o site e os conteúdos das que eu vou citar. Não vou, só ficar falando, eu vou mostrar pra vocês também. Então, falar sobre plataforma de estudo é um assunto muito delicado. Porque falar de estudo, gente, depende de cada um. Depende do tipo de aula que você gosta, depende dos métodos que você absorve melhor. Então, cada pessoa tem sua plataforma queridinha, cada pessoa usa de uma forma. E isso é muito particular, porque educação é particular, aprendizado é particular. O seu cérebro, ele é único, as suas sinapses são únicas e o seu aprendizado é único. E aí entra num ponto de: qual o uso da plataforma de estudo que você vai querer fazer? Ela vai ser um complemento? Não, Vitória, eu faço cursinho presencial e eu uso como um complemento para uma matéria ou outra. Ela vai ser uma fonte de questões? Ela vai ser uma fonte de quê? Não, Vitória, eu busco uma plataforma específica de um assunto que eu tenho dificuldade. Eu quero uma plataforma de matemática, eu quero uma plataforma de química, eu quero uma plataforma de física. Então, gente, você tem que sentar e entender para que é que você precisa de uma plataforma de estudo, qual o seu fito, qual o seu intuito com aquilo. A partir daí, você consegue analisar qual a plataforma que é melhor para você. Porque, afinal, esse mundo de estudo dentro da internet, ele é gigante, ele é enorme, você vai ter várias opções, você vai ter todo tipo de plataforma, todo tipo de coisa, e é um universo muito abrangente que, se você não souber o que você quer, você se perde e você pode acabar comprando, gastando seu dinheiro, que o nosso dinheiro não dá em árvore. Então, realmente, você tem que tentar economizar e buscar a plataforma ideal para você. É uma forma de direcionar o seu dinheiro e o seu esforço, porque não é só a questão de dinheiro. Se você tem dinheiro para comprar todas, de qualquer forma você não vai ter tempo de usar todas. Então, até a plataforma que você coloca o seu esforço, ela pode dar um resultado ou pode não dar, porque até isso depende. Então, aí vem o primeiro ponto disso. Qual é a sua questão? O que é que você busca encontrar numa plataforma de estudo? E a partir daí, sim, você pode começar a conversar com seus amigos a respeito. Não quer dizer que a plataforma que foi boa pra mim vai ser pra você, que é boa pro seu amigo vai ser pra você, que é boa pra você vai ser pra mim. Então, não existe isso de, essa é péssima, essa é ótima. É por isso que eu tento falar o mais abrangente possível. Aqui eu tô falando pra pessoas que faltam 10 pontos pra passar, e eu tô falando pra pessoas que nunca estudaram na vida e estão começando do zero e estão dizendo assim: Vitória, olha, larguei meus estudos e hoje eu tô resolvendo voltar. Então, por isso que eu tento falar o mais abrangente possível. Do mesmo jeito que tem uma plataforma mais completa com todas as matérias e mais simples, uma plataforma mais direcionada, olha, só tem isso aqui, e mais complexa. Então, falando sobre o meu caso, eu, Vitória, sempre estudei presencialmente, então eu usava a plataforma de estudo como um complemento aos meus estudos. Uma plataforma que eu sempre usei, que eu indico, é o Biologia Total, porque eu uso Biologia Total desde o meu 9º ano. Na minha época não tinha essas outras matérias, era realmente só Biologia, mas o que acontece? Não era que eu tinha dificuldade em biologia, eu amava biologia, então era uma forma de me estimular a estudar mais ainda. Por isso que eu arrasava muito em biologia, modéstia à parte, porque além de já gostar, além de estudar no colégio, eu ainda usava a plataforma do Biologia Total, e eu amo o Jubilu, amo a didática dele, amo mesmo. E aí veio uma coisa interessante, porque na época não era tão comum isso de plataforma de estudo, isso de estudar com a internet. E meu pai, ele é um pouco mais velho, assim, e ele dizia: o quê? Vai estudar com a internet? Não existe isso não, vai brincar, não sei o quê. Então, quando eu quis assinar o Biologia Total, meu pai não me deu. Eu tive que dividir com os meus amigos, então a gente fechou um grupo de pessoas, e aí cada um deu o dinheirinho, né, e pagou, e a gente tinha acesso. Só que tinha um grande problema. Quando era véspera de prova, não tinha condições, a gente tinha que fazer o horário. Tipo, no dia anterior à véspera da prova, a gente já começava: quem é que vai ficar com tal horário? Quem é que vai ficar com tal horário? Quem é que vai ficar com tal horário? Porque não dava pra entrar 2 pessoas ao mesmo tempo. O auge, né, gente? Eu aqui ensinando essas coisas erradas. Mas não podia fazer nada, gente. Eu não tinha dinheiro. Eu, no primeiro ano do ensino médio, pra juntar 15 contas, eu tinha que passar uma semana sem comer. A gente dividia, a gente tinha que dizer quem ia ficar com cada horário, porque não dava pra todo mundo usar ao mesmo tempo. É o auge. Aí pra você ver hoje a pessoa, né? YouTuber,
Enfim. Então, sempre foi assim, pra mim sempre foi um complemento. Com o passar do tempo, eu fui conhecendo outras plataformas e meus pais também entenderam que, tipo, realmente era algo que me ajudava a estudar e que eu realmente estudava com aquilo, que não era uma brincadeira, não era ficar na internet mexendo em coisas aleatórias. E aí, tiveram outras plataformas que eu comecei a usar e eu gostei muito, que é a do Física Fabris, e tem videoaulas dele aqui no YouTube, e eu já conhecia ele há muito tempo, e depois eu descobri que ele tinha uma plataforma própria, com várias questões, e era muito interessante, com várias listas, e eu tinha muito problema com física, então eu amava as aulas dele, eu assistia anotando tudo, e me ajudava muito. As maiorias dos assuntos que eu digo assim, eu sei isso aqui de física, eu também estudava com ele, tipo, me ajudava muito, eu assistia a aula, anotava a aula no colégio, via a aula dele, via ele resolvendo as questões, e aí eu conseguia fixar o conteúdo. Outra plataforma que eu acho, assim, incrível é a do Ferreto, de matemática, porque, assim, gente, sabe aquilo que eu já falei muitas vezes, que eu não era boa em matemática, e, tipo assim, tinha pontos da matemática que você tinha que me explicar do zero, tipo, do zero. E as pessoas não entendiam isso. Normalmente as pessoas pensam o quê? Ah, ela já tá no terceiro ano, pode explicar daqui pra frente. Mas eu só ia entender se você me explicasse, se você estivesse explicando pra uma criança do maternal. E tem gente que se sente ofendido. Tipo, ah, esse professor acha que eu sou burro, tá ensinando desde o básico. Mas eu amava que o Ferreto, ele ia, tipo, do zero. Gente, 1 mais 1, 2, 2 mais 2... Entendeu? E isso me ajudava muito. Então, é outra plataforma que eu indico demais. E aí, falando de plataformas mais gerais que eu utilizei, principalmente no meu terceiro ano, tem o meu amorzinho da minha vida, que eu conheci os estúdios, que é o Enem Action, que é aqui de Fortaleza, da minha cidade, que inclusive vários professores do Enem Action eram meus professores de sala de aula, por isso que eu conhecia o Enem Action, e eu indicava pra todo mundo. Gente, o Enem Action é gratuito, ele tem simulado, ele tem aula, ele tem correção, ele tem ao vivo, cara, é muito incrível. E o fato de ser algo complementar ao que eu já tinha no colégio, era incrível pra mim, entendeu? E além de serem os meus professores, né, que eu já estava acostumada com a didática deles, com o modo de falar, foi uma coisa que me ajudou demais. E eu acho a dinâmica deles muito interessante, porque, por exemplo, é uma aula na semana, 8 horas da noite. Então, eu toda a vida, gente, sou uma pessoa muito interativa. Aí na hora da aula do Enem Action eu comentava, professor, eu tô aqui. Eu sempre fui assim, gente, eu não precisava estar no YouTube pra dar atenção. Eu passava, tipo, o dia no colégio estudando, e quando chegava à noite, sei lá, eu chegava umas 7 horas, me arrumava, tomava banho, me deitava na cama, e eu assistia o Enem Action, assim, como se fosse o BBB, entendeu? Eu ficava vendo o professor corrigir a questão, ficava conferindo, grifando, entendeu? Não, tipo assim, não era uma coisa difícil, uma coisa dura, nossa, tô estudando. Eu estudava me divertindo, eu estudava deitada, olha, assistindo a aula, prestando atenção, e era incrível. Então, por isso que eu indico muito, porque é um projeto gratuito. Eu conheci lá o local do Enem Action, eu conheço os professores, eu conheço as pessoas que trabalham lá, e eu tenho uma gratidão muito grande por eles terem me chamado para conhecer, e admiro muito o trabalho, acho um trabalho incrível. Eu indico desde a minha época de vestibulanda, que eles nem sabiam quem eu era, e hoje, tipo, graças a Deus, sou mais apaixonada ainda por esse projeto, por ter tido o prazer de conhecer, de participar, de aparecer ao vivo. Então, confere, é só entrar no site da Enem Action. E outra plataforma também que na verdade, eu não vou mentir, gente, eu nem me lembrava muito dela. Só que aí, eu escutei uma pessoa comentando, aí eu pensei, cara, eu tô lembrando desse nome, o que era? E fui pesquisar e lembrei. Porque assim, o meu colégio, eu estudava no 7 de setembro aqui em Fortaleza, e ele faz muita parceria incrível. Tipo, eu lembro que na minha época tinha um negócio de árvore de livro, que até o meu irmão tem hoje em dia. E aí, você tinha acesso a um monte de livro gratuito e tal. Então o colégio faz muito dessas parcerias incríveis. E na minha época de ensino médio, ele fez uma parceria com o Geek Games, que é essa plataforma que eu tô falando pra vocês agora. E o Geek Games, ele também tinha questão, ele tinha umas aulas daquela, tipo que a pessoa fica escrevendo num quadro, e isso me ajudava bastante. Tinha simulado, o colégio inclusive imprimia o simulado do Geek Games e dava pra gente, porque realmente tinha uma qualidade, era um simulado muito bom. Sempre fiz, eu tentava fazer, eu botava o simulado do Geek Games no meio do meu dia a dia, do mesmo jeito que eu fazia com o Enem Action, eu também imprimia a lista e colocava, depois que eu terminava de fazer as minhas matérias do dia, eu fazia umas questões do Enem Action, ou fazer um simulado do Geek Games. E o fito desse vídeo também é mostrar que tem esses conteúdos incríveis na internet. Então, independente se você quer usar isso para complementar no seu dia a dia, ou se você tem 0 materiais e precisa de materiais, todos eles estão aí para te trazer isso. E agora vamos conhecer um pouquinho mais por dentro das plataformas. Vem comigo! Então, pessoal, nessa segunda parte do vídeo, o foco é mostrar pra vocês a cara das plataformas, né? O que é que tem em cada uma, pra vocês verem o que é que atende melhor às necessidades de vocês, o que se encaixa melhor na realidade de vocês. E eu resolvi começar com qual?
com o Enem Action. Por quê? Eu comentei com vocês que eu usava plataformas de estudo como um plus, né? E comentei que eu comecei a usar o Enem Action no meu 3º ano, pelo fato de que alguns professores do Enem Action eram meus professores no colégio, então eu conheci por causa disso, e a plataforma é super incrível. Primeiro que, gente, eu amo esse layout deles, essas cores, a plataforma é muito bem pensada, eu tive o prazer de conhecer o pessoal, eu conheci cada cantinho lá de criação, e eles são muito incríveis, muito criativos, eles têm uma linguagem muito jovem, muito nova, e é super interessante, porque a educação precisa disso, ela precisa ter uma linguagem parecida com a nossa. E aí, é uma plataforma gratuita, entendeu? Só que tem alguns serviços, acho que o de redação é pago, e aí você clica aqui para se cadastrar gratuitamente, e aí aqui já vem, ó, mostrando as disciplinas, então, biologia, filosofia, física, geografia, história, linguagens, matemática, química, sociologia. Eu acho legal da plataforma que você também pode acessar pelo celular, e aí eles têm também simulados gratuitos, e tem também listas de questões que os professores passam e depois corrigem online, tipo ao vivo, e aí você pode achar, né, você pode imprimir a lista, fazer e depois acompanhar o professor resolvendo ao vivo, tudo isso gratuito. É muito incrível. Eu cliquei aqui nessa parte de se cadastrar para mostrar um pouquinho para vocês. Então, ó, você vai colocar informações bem básicas, né? E aí envia. E aí não precisa fazer pagamento nenhum nessa parte, você vai ter acesso. Então tem aqui disciplinas e aí já tem algumas aulas aqui salvas. Por exemplo, tá aqui, cliquei em matemática, então, ó, tem várias aulas. Sério, gente, tem muito conteúdo. Esse aqui é o Matheus, eu tive o prazer de conhecer o Matheus. Eu fui conhecer um dia que ele tava dando aula lá. Super gente boa, incrível, eu adorei a linguagem dele também. E aí tem várias matérias, como vocês conseguiram ver, né? Eu mostrei matemática, mas, ó, tem matemática, química, física, linguagens, biologia, geografia, filosofia, história, tudo isso. História com o Mariano, esse perfeito. Aqui é a parte de redação, aulas ao vivo. Tem aulas que já aconteceram, tem aulas marcadas, então vocês vão acompanhando, ó, tem várias. A maioria disso aqui são resolvendo questões que os professores colocam e é super legal, como eu sempre falo, é muito importante fazer exercício. E por último aqui a parte de simulados, adoro os simulados dele, ó. Como funcionam os simulados, e aqui tem um passo a passo, faça o simulado, entenda seu diagnóstico, porque eles dão uma resposta de o que você errou, toda aquela divisão do Enem, né, que o Enem tem as partes, fala dos exercícios da videoaula e retome o simulado, né, tipo assim, voltar para refazer as questões, que é muito importante. Basicamente, essa é a plataforma, eu amo essa plataforma, tipo, obviamente tem muito mais coisas se você for olhar um por um, mas eu quis dar só uma visão geral para vocês, porque eu amo, sou super fã e tinha que ser a primeira para mim. A próxima que eu vou comentar aqui, que eu também utilizei na minha época de estudante, foi o Biologia Total. Eu comecei a usar o Biologia Total, tipo, no meu 9º ano, eu usei por muito tempo mesmo, até o cursinho. E aí, com o tempo, ele foi evoluindo, né? No começo era só Biologia, e agora acrescentou Química, Física e Matemática, o que eu achei incrível, porque você paga o valor e vai ter essas 4 matérias, e sem perder a qualidade, né? O Jubilu, eu sou super fã do Jubilu, e aí, tipo, tem as videoaulas, tem exercícios, tem a resolução, que é o que eu acho super interessante, material de apoio, simulado e essa parte de reforço universitário, que aí já é para quem está na faculdade e abrange vários cursos. Inclusive, dentro da faculdade de medicina, eu utilizei já esse reforço universitário, achei muito interessante, é bem legal. E aí tem os valores, eu inclusive tenho um cupom de desconto que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Todas que eu tiver cupom de desconto, eu vou deixar. E aí tem várias opções, né? Você pode escolher intensivo, extensivo, revisão, tudo de acordo com a sua realidade. E aí você tem que clicar, né, e conhecer um pouquinho melhor cada um e ver qual é o melhor pra você, que foi um ponto que eu bati muito forte, que é que vocês têm que conhecer o que é melhor pra você. E aí, qual é o ponto? Vitória, um ponto especial, né, do Biologia Total. Pra mim, o diferencial do Biologia Total, desde a época que era só o Jubilu, era a linguagem. O Jubilu me fazia aprender de verdade. Todas as brincadeiras que ele fazia, eu conseguia lembrar na hora da prova. Era uma coisa lúdica, era uma coisa legal, nem parecia que eu tava estudando. E tipo assim, desde o começo, eu fui acompanhando a minha biologia do colégio com a biologia do Biologia Total. E no final, eu tive uma base super sólida que fez toda a diferença. Então, esse é o ponto. Essa linguagem, essas brincadeiras, esse tipo de coisa faz toda a diferença. E virou uma plataforma super completa com outras disciplinas. E eu super indico. Outra plataforma que eu amo, que eu também usei, que eu também indico, é a Física Fabris.
O Fabris, ele começou no YouTube, ele tem um canal incrível. No YouTube dele já tem a abordagem de alguns temas. E aqui na plataforma tem uns conteúdos mais aprofundados, né? Um curso mesmo de física para além dos conteúdos que já tem no YouTube dele. Mas eu super indico você entrar no YouTube dele, conhecer a metodologia. Eu conheci ele pelo YouTube. Era um professor que realmente me fazia aprender. As aulas dele, basicamente, ele fala sobre o conteúdo, ele faz questão, você vê ele fazendo e aí depois ele coloca você para replicar aquelas questões. Eu conseguia super entender. Ele tem uma linguagem muito interessante. E eu falo isso, gente, como uma pessoa que era muito ruim em física. Eu tinha muita dificuldade, porque eu tinha dificuldade em matemática e eu tinha dificuldade em fórmula. E aí física junta essas duas coisas que eu não gostava nem um pouco. E ainda assim ele conseguia me ajudar muito. E aí tem várias opções na plataforma. Então você tem um curso básico, você tem essa parte de medicina e essa parte de avançado, dependendo de que curso você quer. Eu acho assim, a gente sempre tem que estar preparado pro melhor, né? Se a gente estiver preparado pro mais difícil, se vier uma coisa menos difícil, assim, mais fácil, a gente vai dar conta. Então, aquilo que eu sempre digo, foca na disciplina até ela desistir de você. E aqui na plataforma tem aulas, mentorias, simulados, cronogramas, lista de exercícios e esse ambiente responsivo, que aí você pode utilizar computador, celular, tablet, que é muito legal. A plataforma é super acessível. E sério, gente, eu adoro o Fabris, eu sou suspeita pra falar, eu sempre comento com os meus seguidores. Eu também tenho um cupom pra plataforma, vou deixar aqui também o cupom. E quem quiser fazer um plano já sai um valor mais em conta, então eu vou deixar aqui. Mas sério, conheçam. Se você não quiser ir na plataforma, pelo menos entre no YouTube do Fabris, que você vai adorar. É muito incrível, eu realmente recomendo. Essa aqui é mais uma plataforma que é dica certa. Todo mundo que me pede uma plataforma para estudar matemática, que pergunta sobre a minha evolução de matemática, eu sempre falo da importância dessa plataforma no meu estudo da matemática. É tanto que eu não tenho cupom, gente, dessa plataforma. Eu tô falando realmente, é uma dica. Eu não tô ganhando nada com isso. Eu dou a dica mesmo de coração, porque o meu fito aqui é ajudar vocês. E aí, o Ferreto é outra plataforma que começou focada em matemática e aí começou a abranger outros temas e entrou as ciências da natureza, com o Michel e o Landim, que foram meus professores no presencial. Esse outro professor eu não conheço, aquelas, né? Mas o Michel e o Landim eu conheço o trabalho deles e aí entrou, né, expandiu pro Brasil inteiro. Eles são professores aqui de Fortaleza e agora estão aí para todos os lugares do Brasil. Então, tem, né, as aulas de matemática, física, química e biologia. O Ferreto, eu vou falar mais do que eu conheço, né, que é a parte de matemática. E aí, falando, eu acho a linguagem do Ferreto muito interessante. Eu também conheci ele pelo YouTube, assisti as aulas dele do YouTube, me identifiquei com o modo dele de ensinar. É uma coisa que eu sempre digo, gente, procurem o que é que tem de gratuito nas plataformas. Tem um canal no YouTube? Pois vai lá conhecer o canal no YouTube, vê se é uma linguagem que se adequa a você, vê se você vai realmente conseguir seguir, se você vai realmente conseguir entender. Não é porque outra pessoa tá indicando que quer dizer que vai dar certo pra você. Mas eu, por exemplo, amo a linguagem dele, porque ele realmente explica do começo, explica do básico. Essa sempre foi uma dificuldade que eu tive muito grande, porque as pessoas queriam partir de um ponto que, tudo bem, eu até conseguia entender, mas depois eu me enganchava com uma coisa bem mais simples. E eu sempre falo, eu comecei a assistir a aula do Ferreto da soma até multiplicação, até divisão, pra chegar em coisas mais à frente. Então ele tem... na minha época, né, eu não sei como é que tá hoje, ele tinha essa parte de matemática básica. Eu foquei bastante nisso e foi uma plataforma que me ajudou muito mesmo. Então, tá aí a indicação. Ferreto, me nota, me dá um cupom, pelo amor de Deus, eu faço muita propaganda pra você, caramba! Essa é outra plataforma, o QG do Enem, que eu também utilizei para estudar matemática. Eu usei o curso deles Matemática do Zero, que é com o professor Sacramento, se eu não me engano. Gente, a pessoa esquece, mas é porque faz muito tempo, gente, eu já parei de estudar faz uns, 2 anos e tanto. E aí, tipo, é uma plataforma que tem plano de estudo, tem monitoria, aulas ao vivo, correção de redação, simulados, TRI, download de aula, material de apoio. Esse download de aula é interessante, né, para você assistir onde você tiver, videoaulas e conteúdo. Então, aí o que entra? O que é que eu usei dessa plataforma, né? Eu usei mais a parte das aulas de matemática, como eu falei, esse curso Matemática do Zero, e aí eu utilizava as questões e o curso. Eu cheguei até a assistir umas aulas de outras matérias, mas o meu foco realmente foi matemática, então eu não posso, né, falar tanto das outras, mas eu super indico. O Sacramento também é um professor incrível. Esse curso Matemática do Zero também me ajudou muito, até porque, tipo, eu tava super em cima do Enem, então eu tinha que correr atrás do prejuízo e eu consegui acompanhar bastante. Eu lembro das partes de função de primeiro grau e segundo grau, que eu tinha algumas dificuldades, mais no básico mesmo, e aí ele fez toda aquela parte de
aquela parte de entender o gráfico, então era uma coisa que eu tinha dificuldade e eu consegui aprender com esse curso, então eu indico, também não tem o cupom deles, eu tô indicando por indicação mesmo, mas como eu falei, conheçam as plataformas e vejam quais são as melhores para vocês. Eu, no caso, utilizei o QG do Enem junto com o Ferreto, eu fiz os dois ao mesmo tempo porque eu tava desesperada e eu precisava fazer tudo que eu consegui. Outra plataforma que eu comentei, que eu tô vindo mostrar um pouquinho melhor pra vocês, é o Geek Games. Como eu falei, né, o meu colégio tinha uma parceria com o Geek Games, então eu não pagava nem nada, tipo, pagava o colégio, né, que já era dinheiro suficiente, mas eu utilizava o Geek Games também como um plus. Eu acho a plataforma super incrível e pelo que eu vi, ela também melhorou. Gente, tudo melhorou depois que eu parei de estudar. Incrível, né? Na minha época a gente sofria horrores e hoje tá tudo bonito, tudo colorido. Mas na época a plataforma já era incrível, então por isso que eu indico. A gente utilizava bastante os simulados deles. O colégio, inclusive, imprimia e entregava pra gente. Então ele tem toda uma parte de análise de nota, de TRI, que é super interessante. Eles até focam aqui falando do simulado deles. E aí várias pessoas que utilizam, né? Tem também umas aulas, aquelas aulas no formato de gravar a tela, sabe? Que tem alguém escrevendo e aí você vê. Eu adorava as aulas deles porque eram super rápidas. Eles ajudavam você a revisar o que você tinha visto, então não eram as aulas enormes e gigantes, e como pra mim era um plus do colégio, né, e não é sempre que a gente tem tempo pra ficar vendo uma aula de 30 minutos, era super interessante ter uma aula rapidinha, ter as questões pra eu ver o que é que eu realmente entendi, o que é que não, e aí se precisava assistir a aula de novo, não tinha problema, porque era, como eu já falei, uma aula curta, e aí complementar com o simulado. Então é uma plataforma que eu não podia deixar de citar. Utilizei, como eu falei, meu colégio tinha um plano com eles e era super interessante. E aí é uma coisa super legal deles, tipo, eles falam sobre o curso que você quer, e aí você bota o curso, você bota a faculdade, eles colocam, tipo, umas informações sobre o SISU, é um plus dessa plataforma que eu acho incrível também, e aí você consegue botar a sua nota dos seus simulados e ficar comparando o quanto que você precisa crescer pra passar na faculdade que você quer. Enfim, é um serviço incrível e fica aí a indicação. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que tenha ajudado muito. Eu sei que é difícil escolher essas plataformas, eu sei que muita gente não tem dinheiro pra ficar gastando por aí, então por isso que eu quis trazer esse vídeo, indicar plataformas que eu confio, que eu usei, pra que vocês possam experimentar. E como eu disse, isso é muito particular de cada um, então a minha dica é que vocês usem o tempo experimental. Normalmente essas plataformas têm 7 dias, 1 dia, 2 dias pra você testar, então testem, olhem se funcionam pra vocês, não fiquem por aí gastando o dinheiro de vocês. Como eu falei, ai Vitória, mas eu posso comprar todas, tá, mas você não vai ter tempo, então até o seu esforço tem que ser direcionado, e eu espero que o vídeo tenha ajudado muito, que uma dessas plataformas te ajude, sirva pra você, e é isso! Um beijo e até a próxima. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e me seguir lá no Instagram. Tchau!